Embora o santuário celestial seja o original, no qual Deus está ministrando por nós, o Senhor revelou de diferentes formas verdades sobre esse santuário. Por exemplo, Deus criou o Jardim do Éden como símbolo do santuário. O santuário celestial e sua função na salvação foram representados no tabernáculo terrestre e na estrutura maior dos templos israelitas. E em Jesus, o templo foi manifestado em um ser humano. Sobre esse tema fascinante, nós vamos conversar agora e aqui no Lições da Bíblia. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 8:5. Tema da semana: Céu na Terra. Pois bem, nessa nova temporada do Lições da Bíblia, nós iremos aprender sobre um tema fascinante da Palavra de Deus, o santuário. Aqui está o nosso guia de estudo que vamos usar ao longo desses 3 meses, aprendendo sobre um tema que é de grande importância para a compreensão de todos os temas da Bíblia. Ao longo dessa temporada também, você vai ter aqui vários apresentadores da Novo Tempo, além do pastor Laerte Lanza, estudando a Bíblia com você. E para o segundo tema do nosso guia de estudos, iremos aprender mais sobre céu na terra. E para esse tema, estamos recebendo aqui em nossos estúdios 2 amigos vindos lá da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Vamos começar aqui com Wendel Lima. Seja bem-vindo, Wendel, ao nosso programa. Obrigado, pastor Arilton. É um prazer estar aqui com vocês. Você trabalha na Casa Publicadora Brasileira, que é aqui em São Paulo, na cidade de Tatuí. Exato. Aproveitar e mandar um abraço, para todos os nossos aí, telespectadores de Tatuí. A Casa Publicadora Brasileira é uma editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que publica nossos materiais, inclusive os cursos que você solicita aqui pela Escola Bíblica, todos são produzidos ali. Wendel, você faz o que na Casa Publicadora Brasileira? Arilton, eu estou há 4 anos na Casa Publicadora e eu trabalho com 2 revistas, 2 periódicos. A Casa Publicadora produz livros e também revistas. As revistas que eu trabalho são a Revista Adventista, de um enfoque mais interno dos acontecimentos da igreja, orientação, devocionais e teologia, e eu cuido da parte noticiário, das reportagens dessa revista. E a outra revista é a Conexão 2.0, que é voltada para estudantes pré-universitários e universitários, e é distribuída nas escolas adventistas do Brasil, para o ensino médio. Então, toda a rede da educação adventista recebe, então, esse material? Exatamente. A cada 3 meses a revista Conexão e mensalmente a revista Adventista. Ok. O Wendel, além de teólogo, também é jornalista, é isso? Exato. Ok. Prazer ter você conosco aqui, viu, Wendel? Wendel Lima. Bom ter você. Não é a primeira vez que está no programa, não é isso? Não, essa é a primeira. Essa é a primeira? Acho que o André já veio outras vezes. O André que esteve outras vezes, né? Sim. O outro companheiro que está conosco é o pastor André Oliveira, que também trabalha na Casa Publicadora Brasileira. E qual é a sua atividade ali, André? Olá, amigo Arilton, é um prazer, um privilégio estar aqui mais uma vez neste programa. E o meu trabalho ali na Casa Publicadora em Tatuí é traduzir e editar esta lição que nós estudamos aqui no programa Lições da Bíblia. É uma honra para mim poder preparar ali com a equipe que nós temos ali. Quero mandar um abraço para os colegas da publicadora também que trabalham junto conosco ali. Que nos ajuda a preparar esse material que alimenta a igreja no Brasil e em outras partes do mundo também, né? São mais de 1 milhão de leitores deste guia bíblico que nós temos, né? Então, deixa eu entender, esse guia de estudos, então, é um guia mundial que é produzido em outra língua, então você é um dos que traduzem para o português, é isso? Exatamente, esse material é recebido em inglês aqui no Brasil e nós traduzimos e editamos, inclusive este trimestre aqui nessa temporada estamos comemorando 160 anos desse trabalho do estudo da Bíblia que é promovido pela Igreja Adventista. Olha que extraordinário, né? Então você percebe aí há quantos anos trabalhamos com guias de estudos como este. E um guia de estudo que é preparado para o mundo inteiro, nós temos o privilégio de termos em português,
Então o André faz parte dessa tradução desse material, traduz esse material e nós podemos aqui juntos aprender mais da palavra de Deus. Muito bem, obrigado pela presença de vocês e eu queria convidar vocês e os nossos amigos telespectadores para fazermos uma oração pedindo a bênção de Deus para o estudo desse momento. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por todas as bênçãos, teu cuidado e proteção. Abençoe-nos agora, nesses momentos, quando abriremos a Tua Palavra, para descobrirmos a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Pois bem, estamos prontos para iniciar aí a nossa segunda semana de estudos nessa temporada, aprendendo sobre o santuário, aprendendo sobre um céu na terra. Vamos começar aqui com o Wendel. Wendel, você vê alguma relação desse santuário celestial com o Jardim do Éden que Deus criou? Há elementos que são encontrados no santuário celeste, vistos também aqui na terra agora? Pastor, eu acho que o primeiro ponto interessante a gente destacar é que o tema do santuário ele vai ser um fio condutor de toda a Bíblia. Ele está presente em Gênesis e Apocalipse. Aliás, durante o programa nós vamos ver isso claramente. Então lá em Gênesis, no contexto do Éden, a gente já vê a presença do santuário. Vários estudiosos nos últimos anos têm apontado conexões em termos de estrutura, da sequência da narrativa de Gênesis, ou até mesmo das palavras, dos verbos usados, ou dos elementos que aparecem em Gênesis, no Éden, com o santuário terrestre e o santuário celestial. A gente pode citar alguns, por exemplo, que o nosso guia de estudo apresenta. Okay. Por exemplo, a questão da... Existem praticamente 3 partes na narrativa do Éden, que são a aprovação de Deus pelo que Ele tinha feito, a conclusão e uma bênção sobre aquilo que Ele tinha criado. A gente vê essa mesma sequência no contexto do tabernáculo terrestre, lá com Moisés em Êxodo, aprovação, conclusão e bênção. A gente vê também a questão da presença de Deus andando no meio do jardim e por ocasião da construção do templo e do santuário, primeiro tabernáculo, a gente também vê Deus caminhando. Os verbos cultivar e guardar são 2 verbos que conectam essas 2 narrativas. E você também tem elementos do jardim, como amêndoas, botões, hastes, flores, que estão presentes também no santuário terrestre, né? Então a gente vê uma narrativa que se assemelha em estrutura, em elementos linguísticos. Mas talvez o principal ponto que a gente pode ver é que tanto no Jardim do Éden havia a presença de Deus, e isso é muito claro que na viração do dia Deus descia para conversar com Adão e Eva, e também no santuário a gente tinha a presença de Deus, com a Shekinah, a luz, né, no Santíssimo, e também a nuvem, demonstrando que Ele estava sobre o santuário ali. Interessante. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o André também. André, nessa relação, nesse paralelo que o Wendel acabou de fazer para a gente, ele mencionou aí sobre 2 verbos que são usados em Gênesis para cultivar e guardar o jardim. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre a questão desses verbos? Sim. Aqui é um dos paralelos, vários já foram mencionados com propriedade pelo pastor Wendel, e um dos paralelos é exatamente esse aqui, o aspecto de cultivar e guardar o Jardim do Éden, que foi uma atribuição dada a eles por Deus. Esse trabalho foi feito também no santuário, porque a Bíblia usa os mesmos verbos para se referir, para descrever a atividade dos levitas e dos sacerdotes no santuário. Eles deviam cuidar, né? Eles deviam dar atenção e cumprir os deveres ali. Então são os mesmos verbos utilizados lá para se referir ao trabalho de Adão e Eva ao cuidarem do jardim. Esse é um dos paralelos. Há outros paralelos também, como a questão do sábado, né? Você encontra no capítulo 1 de Gênesis, e isso está relacionado com o Jardim do Éden também, 6 dias da criação e no 7º o sábado no qual Deus descansou. E lá no santuário você encontra esse paralelo também nos capítulos 25 a 40 de Êxodo, porque ali você encontra 6 sessões que descrevem as instruções e a execução dessas instruções na construção do santuário, e existe uma 7ª sessão, isso é curioso, sobre o sábado, né? Isso é muito bonito. Então é um paralelo que a gente pode ver, demonstrando que a Bíblia não é um livro que trata do acaso. A palavra de Deus, ela foi planejada por Deus e ela não tem acasos. Tudo que está ali foi planejado por Deus. Esse é um exemplo, né? De que a Bíblia foi intencional. E esses paralelos, por mais que ainda sejam estudados por teólogos, eles mostram que Deus já tinha em mente o santuário. Inclusive o autor do nosso guia de estudos da Bíblia, ele demonstra que, e ele até cita em um momento, que Deus pensou o santuário, ou seja, o tempo inteiro
no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus pensou nesse tema do santuário como aspecto de união entre ele e o ser humano, né? Ou seja, o encontro. O santuário é o momento do encontro, o lugar do encontro, né? Seria correto eu afirmar então que o santuário era o centro da adoração e dali convergia todo o plano da salvação? Concordo, Seria correto exatamente, isso? exatamente. Você percebe como que é importante nós compreendermos mais a respeito desse livro? E esse tema do santuário ele é importantíssimo, porque parece-nos então que o Jardim do Éden foi um local criado para que Deus habitasse com o homem, assim como o santuário é um local de habitação de Deus. Mas, Wendel, alguma coisa saiu de errado, não foi? É verdade. Infelizmente o pecado atrapalhou essa comunicação nesse contexto perfeito que era o Éden. E agora nesse contexto de separação, de alienação, de distanciamento, Deus então, o grande objetivo dele é reconciliar esse relacionamento que foi rompido. O santuário posterior é especificado em detalhes, em rituais, em cerimônias, em animais que são sacrificados. Por trás dele há uma mensagem única, Deus querendo se reconciliar com o homem. E para isso ele precisava eliminar o pecado, que foi aquele elemento de separação entre os dois. E o santuário aponta para isso, como Deus fará para eliminar o pecado e como Ele quer fazer desse lugar, o santuário, um lugar de reconciliação, de reconexão. Eu tenho uma pergunta que chegou de uma de nossas telespectadoras, que ela justamente está questionando sobre isso, essa relação que há entre o santuário celestial e aquele que vai ser construído aqui na terra. Vamos ouvir a pergunta? Meu nome é Tatiane e a pergunta que eu gostaria de fazer por lições da Bíblia é qual é a relação entre o santuário celestial e o terrestre? Pastor André, que relação há entre o santuário celestial e o terrestre? Há um santuário na terra então, ou houve um santuário na terra? Com certeza. Essa relação a gente chama em teologia de tipologia. Inclusive o Guia de Estudos destaca isso aqui, explica bastante, e é um ponto que precisa até ser esclarecido, porque a relação é de tipologia, né? A tipologia é um tipo e a partir dele você chega no antítipo, né? O tipo é como uma sombra de uma realidade que ele representa, mas a realidade é o antítipo. Então, nesse contexto aqui do santuário, nós encontramos que Moisés foi chamado por Deus e orientado a construir um santuário. A gente podia ler, inclusive, esse texto, André? Se você puder nos ajudar aí. Posso ler aqui. Você que nos acompanha em casa, nas lições da Bíblia, tome também a sua Bíblia aí. Vamos acompanhar juntos essa doutrina maravilhosa do santuário celestial, do santuário terrestre. Que texto vamos ler, pastor André? Eu tenho aqui, para que nós leamos, Hebreus capítulo 8, verso 5, que fala sobre os sacerdotes, né? E a gente vai então entender esse contexto aqui. Ok, antes dele ler então Hebreus, você pode ler para a gente, deixa eu aproveitar e ler aqui então Êxodo 25, 8, que é onde aparece a ordem para a construção de um santuário terrestre. Deus vai dizer assim para Moisés, Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu estou entendendo aqui que Deus, uma vez que o homem pecou, o homem foi proibido de estar na presença de Deus, dele. certo? Até houve um anjo, não é isso? No jardim, Exato. Que foi colocado para impedir o acesso. Parece-nos que o santuário, então, agora ele surge no cenário bíblico para fazer essa religação. Então, em o versículo 9, lemos assim, e me farão um santuário, verso 9 agora, Êxodo 25, 9, segundo tudo o que eu te mostrarei para modelo do tabernáculo. Quer dizer, pastor André, então havia um modelo nesse santuário que Moisés começaria a construir? Sim, havia um modelo. Lá em Êxodo, você leu muito bem aí, o capítulo 25, versos 8, verso 9 e verso 40, mostram que Deus apresentou a Moisés, numa visão, possivelmente, um modelo, né? Um padrão, ali uma miniatura, um projeto, uma miniatura do santuário celestial. Então, esse, na verdade, ele funcionou originalmente como tipo, como o padrão, o tabnite do hebraico. A partir desse modelo, que foi a visão dada a Moisés, com as linhas gerais, provavelmente, não com todos os detalhes, mas com as linhas gerais e com as partes principais desse santuário, então o povo de Israel, orientado por Moisés, construiu esse santuário, esse tabernáculo, que agora era considerado aqui o antítipo. E em seguida, então, esse antítipo acaba se tornando, assumindo uma função nova, a função de tipo, porque ele acaba
prenunciando, prefigurando as realidades espirituais, como nós costumamos entender na teologia e na tradição da teologia bíblica, não é? Então, esse santuário terrestre, que foi construído com base no celestial, ele se torna também um tipo das realidades celestiais. Até há um texto aqui interessante do nosso guia bíblico que explica isso, porque é um assunto interessante que precisa ser bem compreendido. Aqui diz assim: a relação entre os dois é chamada tipologia, uma prefiguração profética divinamente concebida que envolve duas realidades históricas correspondentes, chamadas de tipo, o original, e antítipo, a cópia. Uma vez que a correspondência vai do tipo original para o antítipo, cópia, podemos ver em Hebreus que o modelo celestial que Moisés tinha visto é mencionado como tipo ou modelo, e o santuário terrestre como antítipo ou cópia. Essa cópia que foi feita aqui na terra era para representar tanto o que ele já havia visto, como o que as pessoas veriam ao longo do plano da salvação, né? E a gente vê na Bíblia, como o pastor Wendel já mencionou, esse movimento, né, entre o céu e a terra, porque esse é o objetivo, ligar o céu com a terra, e é o que Deus sempre procura fazer. Então, ok, só um detalhezinho. O nosso telespectador pode estar se perguntando assim, mas eu nunca ouvi falar sobre santuário. Que história é essa de santuário? Wendel, se você pudesse, nós temos um minuto antes de chamarmos o nosso intervalo, explica para mim rapidamente o que seria esse santuário que Moisés recebeu ordem para construir, e como o pastor Né colocou, ele é um tipo em algum momento, e em algum momento ele é antítipo também. O que é esse santuário? O santuário era uma tenda em que havia ali, haviam rituais, eram realizados ali, rituais envolvendo a morte de animais, alguns oferecimento de alimentos também, e esses rituais demonstravam, apontavam para aquilo que Jesus Cristo faria por nós e Deus faz por nós. Parece-me também que essa tenda ela tinha compartimentos. Havia compartimentos, basicamente três. O pátio, um externo onde havia um altar de sacrifício, uma bacia com água, havia depois o santo, que haviam 3 elementos ali, um candelabro, como se fosse um abajur, vamos dizer, com 7 braços, também chamado de menorá. Nós tínhamos uma mesa com 12 pães, e esses 12 pães em 2 fileiras com 6 pães, cada uma apontando para uma tribo de Israel, o povo de Israel, e tínhamos também um altar para incenso. O de fora era para sacrifício de animais, e o de dentro para incenso. E diante desse altar de incenso havia uma grande cortina, que ia até o teto, e ela separava o último compartimento, vamos supor o mais santo, que era chamado Santíssimo, onde havia apenas um móvel, e esse móvel era uma arca feita de madeira coberta de ouro, em que haviam 2 querubins, 2 anjos, cobrindo essa arca, e é onde se manifestava a presença de Deus, chamada Shekinah, em hebraico. Dentro dessa arca havia alguns elementos: um pote com maná, o pão que caiu do céu para alimentar o povo, as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, e também a vara de Arão, num contexto de questionamento da sua liderança, foi colocada ali também. Então, esse santuário ficava no centro do acampamento de Israel, e ele era o centro político, religioso, de tudo o que acontecia. Posteriormente, quando Israel se estabeleceu na terra de Canaã, Davi teve a vontade de fazer um templo digno para Deus. Mas aí Deus não deixou, né? Porque Davi era um homem sanguinário. Você não vai fazer uma casa para mim. Exatamente. Ficou para o filho Salomão, que fez um templo realmente suntuoso, maravilhoso. Foi destruído, depois reconstruído com menos glória, e foi esse que Jesus visitou quando esteve na terra, o templo de Herodes. Então, esse santuário no deserto, que era uma tenda, como você falou, acompanhou o povo de Israel desde sua saída do Egito, certo? Sim. Quando chegaram na terra prometida, então, por um tempo ele esteve lá, mas depois veio uma construção, Salomão construiu. Exatamente. Aonde Salomão construiu esse templo? Então, esse é chamado de um Monte Sião, né? Onde o Monte Sião, ele tem e em Jerusalém, ele tem um aspecto simbólico muito importante em toda a teologia do Antigo Testamento. O Monte Sião sempre representa a morada de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus habita, e foi nesse lugar que ele foi construído. Então, isso era um símbolo para Israel da morada de Deus entre eles, e também um refúgio, onde eles encontravam perdão, salvação e expiação. Quem destruiu esse templo de Salomão? O templo de Salomão foi Nabucodonosor, na invasão. Exatamente. Aí ele volta a ser reconstruído posteriormente. Exatamente. Certo? Herodes parece que dá uma reformada nesse templo, e finalmente ele é destruído, certo? Exatamente. Em que ano ele foi destruído finalmente, que deixou de ter santuário? Foi no ano 70, né, para a invasão do imperador Tito, aí ele foi realmente destruído. 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 A pergunta que fica para você agora é o seguinte: se nós até o ano 70 tivemos um santuário terrestre, que era a cópia do celestial, e nós que vivemos depois do ano 70, aonde está o santuário hoje? Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, responderemos a esta e outras perguntas. Fique com a gente.
Ok, amigos de Lições da Bíblia, estamos de volta e nessa temporada você vai ver aqui a presença de vários apresentadores da Novo Tempo, além do pastor Laerte Lanza, participando agora desse estudo sobre o tema O Santuário. E eu convido você a participar desses estudos. Na semana passada tivemos o primeiro tema, estamos agora no segundo tema e já aprendemos no primeiro bloco de que havia elementos do santuário celestial no Jardim do Éden. Finalmente, quando Adão e Eva eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. Mas Deus, sempre amando o ser humano, buscou resgatar o ser humano. E o plano da salvação foi apresentado então para o homem na forma de um santuário. Aprendemos também que esse santuário foi construído por Moisés, segundo o modelo que foi mostrado a ele no monte. Esse santuário, essa tenda móvel, esteve com o povo de Israel enquanto eles peregrinavam pelo deserto, mas quando eles chegaram na terra prometida em Canaã, finalmente, séculos depois, Salomão construiu um templo, como o Wendel nos afirmou aqui no bloco passado. Esse templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi reconstruído pelo povo judeu e quando Cristo nasceu, esse templo chamava-se o Templo de Herodes, porque ele o havia reformado. Agora eu queria começar o nosso bate-papo aqui lendo um texto interessante, numa ocasião em que Jesus visitou a esse templo. E olha o que Jesus falou sobre esse templo. Evangelho de São João, capítulo 2, versos 19 a 21. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também. João, Evangelho, capítulo 2, versos 19 a 21. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus aqui está se referindo ao santuário construído por Herodes, ou por Salomão e depois reformado por Herodes. Verso 20 diz assim: replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Verso 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Pastor André, como que eu posso entender isso aqui? Qual é esse paralelo que Jesus fez entre o corpo dele e o santuário que ali estava? Interessante que Jesus olhou para o templo de Herodes, que era o santuário que os judeus utilizavam para fazer os sacrifícios e tudo aquilo que apontava para o seu próprio sacrifício de salvação da humanidade. Então ele fez essa profecia aqui diante dos judeus, dizendo que eles poderiam destruir este santuário e ele em 3 dias o reedificaria. Por isso que eles ficaram confusos. Como que um templo que foi construído em 46 anos seria destruído e reedificado em 3 dias? Seria uma coisa impossível. Mas Jesus estava se referindo numa linguagem enigmática para eles, mas ele entendia. E ele não queria que eles entendessem isso naquele momento, mas ele disse, se referindo ao seu corpo, comparando o seu corpo com o templo, o santuário, porque quando ele morresse na cruz, em 3 dias, o templo do seu corpo seria reedificado. Então, ele estava se referindo, em primeiro lugar, ao templo, mas também teólogos e a Bíblia dá a entender que ele se referia exatamente ao templo, porque anos depois, como já foi mencionado, esse templo seria destruído pela rebelião e pelo pecado do próprio povo judeu. Eles perderiam, esse privilégio de ter ali a sede da sua ligação com Deus, o santuário, a sua sede como o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Eles perderiam esse privilégio e esse templo seria destruído. Então ele profetizou aqui 2 coisas, a sua morte e ressurreição e a destruição do templo. A propósito, o livro de Hebreus demonstra que essa associação é bíblica, está em toda a Bíblia, porque Jesus Cristo é o próprio sacrifício. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é comparado também com o sacerdote do santuário. Ele é o sacerdote. Ele também é a luz, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Então isso é a linguagem do santuário. Jesus também é o pão. Ele disse eu sou o pão da vida, Então havia o pão lá dentro do santuário. Então todo o ritual, as partes principais do ritual do santuário se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E até eu poderia dizer que o verso de Êxodo, capítulo 25, o verso 8, onde está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio dele, comparando esse texto com João 1,14, nós poderíamos dizer que Jesus disse: eu me farei um santuário. Ele desceu à terra como um santuário para nos salvar também. Deixa eu entender isso aqui. Então quer dizer que todos os elementos que havia no santuário terrestre,
eles apontavam para Cristo e ele se declarou, então, o cumprimento de todo aquele simbolismo? É verdade, especialmente no Evangelho de João. O Evangelho de João ele é rico nas expressões eu sou. Aparece várias vezes, como o pastor André citou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Isso era uma referência, então, aos móveis do santuário terrestre. Exatamente, e aos rituais que aconteciam ali. Então, Cristo se identifica como pão, como a luz, como a água, como o sacrifício, como o sacerdote, como aquele que faz a intercessão, como aquele que julga também. Então, todo o serviço do santuário apontava para Jesus. Agora, algo interessante aqui, pastor, gostaria de destacar, talvez os leitores aí de casa, o pessoal pode nos acompanhar, João capítulo 1, verso 14. João 1, Evangelho de João 1,14. 1,14. Esse verso é muito importante para a teologia, porque diz o seguinte, João está falando do verbo, e aqui usando uma expressão para Jesus, aquele que era pré-existente, aquele que é eterno, que sempre existiu com Deus, e diz que num determinado momento, esse verbo se fez um de nós. Então, o verso 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verbo habitou, na língua original, a ideia dele é a mesma ideia de tenda ou tabernáculo. É como se nós disséssemos, o autor bíblico estivesse dizendo o seguinte, Jesus se fez tabernáculo entre nós. Ou seja, ele em si carregava toda a mensagem do santuário e todo o significado do santuário e o cumprimento dos seus rituais. Então, quando ele se torna um conosco, Emmanuel, Deus conosco, aliás, um dos codinomes para Jesus, a ideia é exatamente essa, o tabernáculo está entre nós. Deus colocou seu tabernáculo na pessoa de Cristo. Então, de fato, todo o sistema ritual do santuário, todos os móveis e os serviços que ali aconteciam, apontavam para Cristo, certo? Sim. Agora, existe um texto na Bíblia que fala sobre o rasgar de um véu nesse santuário. Fale um pouquinho para nós sobre esse momento. Ali é o cumprimento de alguma profecia? Sem dúvida. Mateus capítulo 27 fala que quando Jesus expirou na cruz, e é interessante que existem detalhes muito peculiares e que têm uma grande implicação teológica. Por exemplo, Mateus fala que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e que ele dá o último suspiro às 3 da tarde. Certo. Esses eram exatamente horários em que eram oferecidos o sacrifício da manhã e da tarde no santuário. Então, na mesma hora que morriam animais no santuário, isso era uma prefiguração de quando morreria o Filho de Deus. Exatamente. E Cristo morre às 3 horas da tarde. Isso é muito emblemático para um judeu e para os leitores judeus do Novo Testamento, porque era exatamente a hora do sacrifício da tarde. Talvez o sacerdote que estava oficiando aquele sacrifício podia estar no pátio, podia estar no lugar santo, que era aquele que antecedia o Santíssimo, que aliás só se entrava nele uma vez no ano e era o sumo sacerdote que entrava. O Santíssimo? O Santíssimo, o lugar Santíssimo. Então, esse sacerdote estava ou no pátio ou no santo e ele vê o véu sendo rasgado de cima a baixo. O que isso representa? Representa que aquele tabernáculo, aquele templo não tinha mais validade como um rito na terra. Porque o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo tinha acabado de morrer por eles. Então aquele ritual perdeu seu significado porque ele apontava para o que Cristo realizaria. Como Cristo havia realizado, agora o nosso olhar tinha que ser jogado para outro lugar, para outro santuário que não o santuário terrestre. Agora eu pergunto você então, se todo o simbolismo de Cristo cumpriu-se com a morte dele, o véu do santuário foi rasgado, como você mencionou aí em Mateus 27, por que os judeus continuaram ainda crendo? Eles não compreenderam essa verdade, então, porque o santuário continuou entre eles, né? Mesmo após a morte de Cristo, como você mencionou, até o ano 70. É verdade. O problema é que o que diferenciou os judeus dos cristãos, ou seja, da religião que estava começando ali, dos seguidores de Cristo, era exatamente a aceitação de Cristo como Messias. E aceitar Cristo como Messias era entender que o sacrifício dele era suficiente e de que o santuário terrestre não tinha mais utilidade. Como muitos judeus não aceitaram Jesus, eles continuaram oficiando naquilo, até o ano 70, em que o Império Romano invadiu Jerusalém e matou muitos judeus, milhares de judeus, inclusive alguns judeus que se refugiaram no templo, porque entendiam que se entrassem no templo, se estivessem próximo dele, teriam a proteção de Deus. Mas a presença do Senhor não estava mais ali no templo. Mas agora você me deixou então com uma pergunta, e quem sabe o nosso telespectador também esteja fazendo a mesma pergunta. Se o santuário apontava para Cristo, para o seu ministério e sua morte, e ele então cumpre todo o seu papel na morte de Cristo, e o santuário terrestre é destruído, então, pastor Noel, eu pergunto para você, se o santuário terrestre foi destruído, e os cristãos que vivem agora depois, que não existe mais esse santuário? Eu quero só ainda continuar, antes de falar disso aqui,
o pastor Wendel ele falou sobre essa reação dos judeus, né? E a gente pode tentar entender o que aconteceu com eles. Houve uma dificuldade dos judeus, pela sua tradição e pelo seu orgulho, em abrir mão, né, das cerimônias e rituais aos quais eles se apegaram, as formas às quais eles se apegaram, e entender que a essência de tudo era Cristo. E eles, tendo Cristo, não precisariam mais continuar com aquelas cerimônias que eram agora desnecessárias, né? Porque Cristo, ao morrer e ressuscitar, voltou ao céu. E agora ele continuou, a partir de então ele continuou o seu ministério de salvação do santuário no santuário original, o do céu. Então a igreja de Deus, e isso é muito bonito, porque a gente vê no Antigo Testamento a tenda do tabernáculo, o santuário portátil, que caminhava no meio do povo, ou seja, Deus caminhando no meio do povo, nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, e a presença de Deus ali na Shekinah, que foi mencionada. Então Deus caminhou no deserto com Israel, ao lado do seu povo. E Jesus Cristo, ao vir à terra, ele caminhou conosco também. Atos 10 diz que ele andava por toda parte fazendo o bem, e ele era o santuário. E hoje, pelo Espírito Santo, nós podemos ir ao santuário, diz Hebreus 4, que a gente pode chegar com confiança para buscar socorro, misericórdia e salvação em tempo oportuno. Então a igreja não está desamparada, não está sozinha, Jesus Cristo está com ela, ele caminha conosco e ele nos conduz do deserto desta vida. E eu estou falando, quem sabe, para alguém neste momento que passa por um deserto, por um problema, por uma dificuldade. Lembre-se de que Cristo, que veio à terra, está hoje ao seu lado. Ele anda com você, conduzindo você até aquela pátria celestial, onde a gente vai estar junto com ele no seu santuário. Então hoje vivemos a realidade então do santuário celestial. Exatamente. E é para lá então que devem se mover nossa atenção. Nossa atenção, nossa fé, nossa oração, né? Ok, nós iremos então para um breve intervalo. Quando voltarmos, eu queria deixar você aí de casa e aqui os nossos amigos convidados aqui com uma pergunta muito interessante. Deus prometeu fazer nova todas as coisas. Como isso vai acontecer? O santuário voltará para a terra? Como será essa história? Já já voltamos. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com lições da Bíblia, aprendendo essa semana mais a respeito do santuário, que é o tema do nosso guia de estudo ao longo desse trimestre, o santuário. Agora eu tenho uma novidade para você também, você que nos assiste, se você desejar receber essa revista chamada Princípios, aqui são vários estudos da Palavra de Deus e a Novo Tempo oferece esse guia de estudo inteiramente grátis para você. Se você quiser receber essa revista em casa, basta acessar o nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia. Lá você vai poder fazer um cadastro, colocando seus dados postais e através dos correios vamos enviar esse guia de estudo para a sua casa inteiramente grátis para você aprender mais da Palavra de Deus. Estamos no nosso último bloco com os nossos amigos convidados aqui, o Wendel e o André, e eu queria começar esse último bloco perguntando para o Wendel. Falamos no final do bloco anterior de que Deus um dia vai restaurar todas as coisas, mas a Bíblia apresenta uma restauração que começa a partir do coração humano. É verdade isso, Wendel? Pastor, essa é uma das coisas mais fantásticas da Bíblia. A Bíblia fala de coisas espetaculares que Deus está para estabelecer, mas ela também fala que o princípio dessas coisas já começa em nós, em nosso coração. O reino de Deus é algo que vai ser estabelecido plenamente quando Ele voltar, mas já começa no nosso coração. Uma evidência disso está em 1 Coríntios, capítulo 3, talvez o pessoal de casa possa nos acompanhar. Ok, 1 Coríntios 3, verso 16. Okay. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é uma verdade muito importante. Primeiro que Paulo diz que nós, a igreja, somos santuário de Deus e que Ele é a habitação do Espírito de Deus. Jesus disse que quando Ele fosse ao céu, Ele deixaria o Consolador, aquele que guiaria a igreja na sua ausência, até que Ele voltasse nas nuvens com poder e grande glória. Nesse intervalo, entre a sua ascensão, sua ida ao céu e a sua volta, o Espírito está guiando a igreja. E Ele está guiando a igreja habitando na mente e no coração dos seguidores de Jesus, transformando cada um de nós em seu santuário. E é interessante que essa mesma linguagem de santuário e sacerdócio se repete com outro apóstolo, Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, há um lindo texto, um dos meus preferidos da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, em que Pedro fala que na igreja se realiza um sonho que Deus tinha para o povo de Israel.
quando ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, e aqui está a ligação com o santuário, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos considera, além de santuário, também nos considera sacerdotes. E aqui há um papel interessante, pastor. O sacerdote, ele fazia a mediação entre o povo e Deus, porque o pecador levava o sacrifício ao santuário e o restante do processo era feito pelo sacerdote. Certo. Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, está dizendo que nós fazemos também a ligação entre aqueles que estão perdidos, que ignoram o Evangelho, que não conhecem, que nunca experimentaram, entre essas pessoas e Deus. Ao sermos restaurados, reconciliados com Ele, somos agora embaixadores de Deus. Paulo também usa essa expressão, embaixadores do reino de Deus, promovendo essa reconciliação de quem está perdido com Deus que quer salvar o perdido. Agora, essa reconciliação, ela envolve também um aspecto salvífico? Alguém torna-se dependente de mim para ser salvo? Ou qual é o meu papel como sacerdote? Não. Nesse sentido, o papel salvífico é executado apenas por Cristo. E Cristo, a Bíblia identifica Ele como o único mediador entre nós e Deus. E Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, porque Ele foi a oferta perfeita, Ele é aquele que, por ser Deus e ser homem, 100% Deus, 100% homem, é aquele que pode ligar a humanidade à divindade. Então, em termos de salvação, Cristo é o único que pode realizar isso. No entanto, por sermos seguidores de Cristo, podemos continuar a realizar sua obra na terra. Somos sua extensão, a igreja é a extensão de Cristo. Ele como cabeça, a igreja como corpo, sendo a extensão de oferecer, de estender o convite da salvação. Então, nesse sentido, somos sacerdotes. Entendi. André, quando começamos a discussão desse tema de hoje, você mencionou em algum momento, não sei se foi você, se foi o Wendel, de que nada na Bíblia é por acaso, tudo aqui é onisciência divina, certo? Se Deus é onisciente, conhece o fim desde o princípio, e o santuário representa, parece que, um plano que Deus estabeleceu por causa da entrada do pecado. Então Deus já previu na sua palavra a restauração de todas as coisas? O santuário vai ser restaurado? Como é que funciona essa história? Como é que eu posso entender? Certamente. É uma boa pergunta, um tema muito importante. A Bíblia fala de uma nova criação. Deus vai fazer nova todas as coisas. E nós, como igreja, né, as pessoas que vão à igreja, eu quero dizer para você que vale a pena ir à igreja, porque na igreja a gente encontra a esperança de que a nossa vida tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós sabemos de onde viemos, das mãos de Deus, por que estamos aqui, para onde vamos. Há uma esperança muito grande e a Bíblia aponta para isso. Todo o ritual do santuário, todo o sistema do santuário fala sobre essa esperança. Quando houve o pecado, que acabou arruinando o plano de Deus, porque era para que o Éden ficasse aqui na terra e a humanidade aqui se desenvolvesse, mas com esse pecado que se tornou um intruso e atrapalhou o plano de Deus, Deus então colocou em ação o plano da redenção, que ele já tinha no seu coração, porque diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus tem caminhado com a igreja até o dia em que ele vai restaurar tudo. Aqui no Apocalipse, capítulo 15, quero ler aqui 3 versos para nós, Apocalipse capítulo 7, 15? O capítulo 7, me perdoe. Capítulo 7. Verso 15, o verso é o 15, okay. Apocalipse capítulo 7. Aqui diz assim, que a grande multidão de pessoas que serão salvas por Deus, elas estarão diante do trono de Deus e o servirão de dia e de noite no seu santuário. Então aqui está a imagem do santuário, já no momento em que os salvos estarão com Deus, reunidos com Deus para sempre, né? Estarão servindo a Deus no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha novamente aqui a imagem do santuário, né? Então diz que eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando a gente caminha no Apocalipse, até o capítulo 21, a gente vê a descida da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, porque a antiga Jerusalém perdeu esse privilégio, e Deus tem uma Jerusalém mais completa, que vai ser um Éden restaurado, e estaremos nele, é a promessa de Deus, e desse Éden restaurado, Deus trará o seu povo, a sua igreja, para a terra, e aqui será então a terra renovada, restaurada, e aqui será então a sede de Deus, né? O centro do universo. Então aqui estará a nova Jerusalém, a cidade de Deus, uma terra recriada, e o povo de Deus que acreditou nessa mensagem bíblica com imagens do santuário, né?
a igreja de Deus estará dentro dessa nova Jerusalém. Inclusive, essa cidade é um símbolo do povo de Deus, como a mulher pura de Apocalipse 12 também é um símbolo desse povo peregrino, mas que tem um destino certo quando Cristo voltar. Mas a figura do santuário, nós formamos uma imagem mental para o telespectador hoje de um santuário que era uma tenda móvel e depois um templo construído. Esse templo vai ser restaurado? Como é que essa cidade, qual é o símbolo, qual é a relação dessa cidade com o templo que existiu no passado? Biblicamente, a própria cidade é o templo, será o templo, né? No céu, né? E temos que até fazer uma separação porque o céu não é o santuário nem a Nova Jerusalém, mas a Nova Jerusalém e o santuário que será a própria cidade estarão no céu, né? O céu conterá esse novo santuário. E um detalhe interessante é que o próprio Deus é o santuário, diz o capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Quer dizer, Cristo é um santuário, Ele estará ali, no meio do seu povo, mas a cidade será um santuário, onde a igreja estará, onde o povo estará, aqueles que aceitaram essa mensagem de esperança da Bíblia Sagrada. E isso vai acontecer em que momento, essa restauração? Essa restauração acontecerá após a volta de Jesus e após os 1000 anos proféticos aqui do Apocalipse, capítulo 20, quando Deus, então, realizar o último julgamento, né? E então a igreja e os salvos estiverem aqui nessa nova terra, né? Entendi. Wendel? Eu queria destacar um ponto, pastor Arilton, que o verso que o pastor André citou é Apocalipse 21, verso 22, quem quiser acompanhar, 21, 22, diz que nela não vi santuário, falando sobre a cidade, a Nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, aquela visão que nós vimos de Cristo como santuário, que nós já falamos no bloco anterior, se repete agora aqui a ideia da presença de Deus. A presença de Deus, o santuário existia para nos ligar a Deus, mas quando estivermos face a face com Ele, a própria cidade será o santuário. E há um ponto interessante também, pastor Arilton, que a gente viu que o santuário terrestre ele era uma cópia de um que já existia. Então, o santuário, como você mesmo mencionou no começo do programa, parece que é a sede do governo de Deus. É como se fosse o quartel-general dele. De lá saem as ordens, Apocalipse mostra bem isso. As ordens das pragas, os convites à humanidade partem do santuário. Então, o santuário celestial, o que é original, sempre existiu. E ele tinha uma função antes do pecado de adoração, uma função litúrgica. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para você, porque é o seguinte, se o santuário terrestre ele é uma cópia de um santuário celestial que já havia, e se aqui na Terra ele existiu para ser um evangelho em símbolos, para ensinar remissão de pecado e salvação. Uma maquete, né, do plano da salvação. Uma maquete, esse santuário no céu, ele falava também de pecado no céu? Qual era a função desse santuário se Adão e Eva não haviam sido criados ainda? Exatamente. O santuário ele tem várias funções ligadas a ele. Governo, adoração, que a gente chama de liturgia, ou louvor a Deus. Tem a questão do juízo e tem a questão da expiação do pecado, eliminação do pecado. No contexto de pecado, desde a queda de Adão e Eva, o santuário tem, na Bíblia, destacada a função de juízo e de eliminação do pecado. Mas quando o pecado foi eliminado e o juízo for terminado, concluído, e as sentenças dadas, tanto para a salvação quanto para a condenação, ele não terá mais essa função. Então ele volta à sua função original, pré-pecado, antes do pecado, que era a função de governo e adoração litúrgica. Por isso que a Bíblia fala que nós iremos à Cidade Santa adorar ao Senhor. Né? Ok. Então, temporariamente, esse santuário celestial, ele assumiu novas funções. Exatamente. Em virtude da entrada do pecado em nosso planeta. Exatamente. E uma vez o pecado sanado, ele voltará às funções originais. Exatamente. Deixa eu entender uma coisa agora. Isso aqui tudo é literal? Estamos falando de simbolismo? Pastor André, isso é literal? São realidades. Inclusive, realidades físicas, né, que a gente precisa entender. Quer dizer, há uma cidade real, literal, nessa cidade passaremos 1000 anos e essa cidade descerá à terra e Deus aqui estabelecerá o seu novo reino, né, sem pecado. E o pastor Wendel já havia comentado sobre essa questão do santuário. Apocalipse tem um verso que diz que ali não haverá santuário. Só que há outros versos do próprio Apocalipse que dizem que ali haverá santuário, mas é nesse sentido que ele colocou, né? Ou seja, ali não haverá santuário no sentido de salvação. De purificação de pecados, porque o pecado já estará eliminado. Né? A pergunta, sim, André. Pastor, algo importante que você destacou é que, para muitas pessoas, na compreensão popular, aquilo que faz parte da nossa vida cotidiana é concreto. E aquilo que faz parte da vida religiosa, espiritual, ela é abstrata, ela não dá para ser tocada. Então, quando a gente pensa em céu, pensa em santuário, onde Deus está, parece que é algo que não existe.
ou algo que é um vulto, um fantasma, algo desse tipo. Mas a Bíblia fala de realidades, como o pastor disse, concretas, reais. Deus está oficiando num santuário físico, em algum lugar desse vasto universo. Deus tem um QG, um quartel-general, onde Ele está oficiando por nós, e isso é algo real, assim como era o santuário terrestre. Então, isso é algo importante. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Antes, eu queria fazer essa pergunta para o nosso amigo telespectador que está nos assistindo. A pergunta seria a seguinte: se esse tema do santuário é tão central na Bíblia, como a gente está percebendo aqui, e você viu que hoje nós saímos do Gênesis, fomos parar no Apocalipse, falando sobre o santuário em toda a Bíblia, por que esse assunto é tão desconhecido? Eu tenho certeza que eu posso estar falando para alguém agora que nunca ouviu falar do tema o santuário na Bíblia. E eu vou começar com o pastor André. Pastor, a que você atribui essa falta de conhecimento do tema do santuário na Bíblia? É uma boa pergunta, uma pergunta até delicada, eu diria, porque nós estamos falando para pessoas sinceras, pessoas que estão buscando servir a Deus em sua igreja, seja qual for a igreja, mas é muito importante a gente atentar para o texto bíblico, né? Precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, e as igrejas não estão dando, muitas igrejas não estão dando atenção à palavra de Deus, porque o santuário, como você mesmo disse, é uma coisa tão clara na Bíblia, tão presente na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E essa doutrina, esse ensinamento bíblico, ele é ignorado. Acredito que, por ser um tema tão importante, que mostre a salvação, o plano de Deus para a vida das pessoas, é de grande interesse do inimigo de Deus que esse tema seja ignorado. Eu creio que essa é uma das razões, né? Entendi. Pastor, eu acrescentaria de que em Daniel a gente percebe nos capítulos 7, especialmente no 8, que os ataques de Satanás são contra o santuário. Como Deus tem uma guerra pessoal como Satanás tem uma guerra pessoal com Deus, e como o santuário é o quartel-general de Deus, os ataques de Satanás são contra esse santuário. Exatamente porque é a sede do seu governo. É essa sede que ele quer tomar. É o processo salvífico que acontece ali, que ele quer obscurecer, que ele quer que as pessoas ignorem ou negligenciem. Então, há um aspecto de salvação, porque se eu não entendo, eu não consigo me beneficiar da bênção que representa essa verdade, essa mensagem para mim. E também o aspecto de que Satanás quer tomar essa sede de governo de Deus, por isso que ele quer obscurecer essa verdade. Entendi. Bom, na semana que vem nós vamos voltar a falar sobre o santuário, quando tratarmos do tema do sacrifício. E nós iremos em detalhes o sistema de sacrifícios que se estabeleceu para que através da morte dos animais as pessoas compreendessem a missão do Messias, que como João Batista declarou em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Pastor André, estamos encerrando o nosso programa de hoje e eu queria que em 1 minuto você fizesse as suas conclusões e deixasse um recadinho também para aqueles que nos assistem. Obrigado, pastor Arilton. Amigo telespectador, quero dizer para você que Deus tem um santuário. Esse santuário é o lugar do encontro entre Deus e o ser humano. E nesse santuário a gente encontra misericórdia, socorro, perdão, esperança e salvação. É o lugar do encontro entre os seres humanos e Deus. E é um lugar em que a gente encontra também o propósito para a nossa vida. Esse santuário é um lugar em que você encontra também, para quem já tem essa esperança, nesse santuário você encontra a motivação para transmitir esse evangelho, né? Então você encontra um sentido de missão também nesse santuário. E, de acordo com a Bíblia, no Apocalipse capítulo 7, esse santuário será o lugar em que adoraremos a Deus, serviremos a Deus eternamente. E já que isso acontecerá, sendo que isso será a nossa realidade, por que não começar agora? Precisamos nos acostumar agora e que essa seja a sua realidade, que Deus o abençoe e a sua vida também. Wendel, seu recado final. Pastor, obrigado pela participação, mas eu queria dizer aos nossos telespectadores, terminaria com o texto de Hebreus, capítulo 4, versos 15 e 16. Diz que, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, falando de Jesus, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Diante disso, a gente pode se achegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A verdade do santuário, ela é intelectualmente desafiadora, pastor. Ela é teologicamente profunda, mas, sobretudo, ela traz respostas para nós hoje. E isso mostra de que Deus está acessível, não precisamos de mediadores e podemos alcançá-lo e receber essa salvação quando abrimos nosso coração para que Ele possa habitar em nós.
Amém. Obrigado a presença de vocês. Eu queria convidar você agora, então, a nós orarmos e, em pensamento, irmos a esse santuário falar com o nosso Deus. Pai Santo, obrigado pelo teu ministério no santuário celestial. Interceda por todos nós. Que o teu sangue alcance nossa vida e que nós encontremos salvação no Senhor. Amém. Por Jesus te oramos. Amém. Amém. Obrigado, amigos, pela sua presença em nosso programa, os nossos convidados aqui, por terem participado desse estudo, e você em casa, que esteve presente também participando, aprendendo mais da Palavra de Deus. Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez para aprendermos mais desse tema tão importante que é o santuário. Que Deus o abençoe e até lá.